cônjuge, dos tempos bons e dos tempos maus. Eu digo para a igreja que estamos nesse processo de transição, uma mudança para a Espanha. Para muitas pessoas talvez não compreendam, não entendam o processo. Mas para mim tem sido uma escola. Escola é pouco, é uma faculdade. Como tenho aprendido, irmãos, nesse período. E cada vez mais que eu leio biografias, eu fico, Deus, não dá para contar histórias sem vivê-las, Senhor. O pior que não. Os grandes testemunhos, eles só são contados depois da vivência. E quando eu olho para a história, irmãos, e vejo naquilo que Deus usou homens e mulheres na construção do seu propósito, na construção da igreja, o caminho árduo, o caminho difícil. Eu tinha até planejado apresentar aqui algumas coisas, mas o tempo não nos permite, eu quero pregar a palavra. Mas eu digo igreja do Senhor, quão pesaroso tem sido a história. Se você ler a história da igreja, você vai ver o quão complicado é você lidar com o poder do reino das trevas, com aquilo que nós estamos lutando. Entenda, irmãos, não existe nenhuma facilitação do reino das trevas. Não pense você que vai ser simplesmente, olha, vamos implantar aqui na próxima cidade, vamos abrir uma igreja e os demônios simplesmente vão sair correndo. Não, querido, tem resistência, tem poder das trevas. O inimigo não quer que as vidas sejam alcançadas, que almas sejam alcançadas. Eu na minha adolescência eu decidi, eu me entreguei para o Senhor. Quando Deus me chamou, eu tinha 15 anos de idade, foi quando eu comecei o meu ministério. Comecei a pregar aos 15 anos. Aos 16 anos eu entrei no seminário. E eu decidi, em toda a minha vida, me dedicar ao Senhor. E hoje eu digo para minha esposa, para meus filhos, eu estou pronto para qualquer lugar do mundo. Onde Deus quiser me usar, eu estou disponível para Deus. Os meus sonhos e objetivos não estão mais nessa terra. Meus sonhos e objetivos estão no Senhor. E digo isso sem nenhuma demagogia de vida, irmãos. Estou pronto para servir ao Senhor em qualquer lugar onde Ele quiser que eu esteja servindo. Aleluia! Sim, é de todo o coração. Porque nós estamos indo embora, irmãos. Cada dia mais no meu coração, essa certeza, essa convicção de eternidade está aqui plantada. Ainda hoje nós tivemos o desprazer de ver uma menina de 43 anos sendo enterrada, sepultada, com toda a jovialidade, saúde. No meio da semana, terça ou quarta-feira, eu tive um irmão que reuniu conosco na igreja com 44 anos, que foi sepultado. Pessoas que tinham projetos, vida e tantas coisas. Sim, amados, a vida aqui é curta, é passageira, é um sopro, está indo embora. Agora, o que eu quero adiantar e dizer, igreja, nós estamos em meio a uma guerra espiritual. Eu não gosto de livro de ficção, mas eu vou colocar lá no grupo da igreja, se você quiser ler esse livro. Um livro de C.S. Lewis. C.S. Lewis foi um grande escritor, um escritor cristão, escreveu vários best-sellers. Ele é o escritor das Crônicas de Nárnia. E eu não gosto, não é o meu estilo de leitura, meu estilo é mais teológico. Mas no meio dessa prova, luta toda, eu li o livro de C.S. Lewis. O tema é um pouco até complicado, que diz, o diabo como seu aprendiz. Eu fiquei horrorizado em pensar como que o reino das trevas, ele atua. E apesar de ser um livro de ficção, ele mostra essas mazelas que Satanás ele procura fazer para impedir de crentes servir a Deus, igreja ser desestruturada, o reino de Deus não avançar. E eu digo, amados, a igreja precisa abrir os olhos espirituais. A Bíblia diz que nós não lutamos contra a carne e contra o sangue. Nós estamos numa luta ferrada contra o reino das trevas. É ferrenha essa luta. E não há bandeira branca do reino das trevas. É loucura crente achar que vai fazer a obra e que a coisa vai ser facilitada. Não, irmãos. Nós estamos saqueando o inferno. O que é saquear? Saquear é você ir lá e arrancar com grande força. Mas não é na nossa força, é na força do Senhor. Aleluia. Quando lemos as cartas de Paulo, Paulo diz, eu queria ir para Tessalônica. Sabe o que a Bíblia diz? Satanás me impediu. E eu confesso, eu fico pensando, mas como, Paulo? Me explica isso, Paulo. Não cabe na minha cabeça que você é apóstolo do Senhor. Satanás te impediu chegar em Tessalônica. E não foi uma, foi 2 vezes. Amados, nós estamos numa tremenda guerra. E só vamos vencer se nós nos dermos as mãos. Se nós nos aliarmos para juntos batalharmos, de entender, o reino é para Deus. Não existe confete para pastor, para pastora aqui
que vai redundar na eternidade. Não, irmãos. Deus vai galardoar a cada um de nós pelo trabalho operado. Quando nós honramos uma pessoa, como estou aqui a fazer com a minha esposa, a Bíblia fala da honra, quem tem honra, mas entenda, não é galardão, galardão é com Deus. E Jesus, ele disse que ia ter um copo de água fria que ia dar a um dos seus servos. Vai ter galardão. Então quando você ora, intercede, jejua, quando você contribui, quando você evangeliza, entenda uma coisa, querido, essa recompensa não é o pastor que te dá, não é a igreja, não é os obreiros que te dá, isso é Deus. Você está plantando no meu reino, você está plantando e está investindo lá, é com Ele. E Deus, Ele jamais vai deixar de galardoar aqueles que trabalham em Deus. A minha convocação para a igreja, amados, em nome de Jesus, larga as picuinhas. A pior tragédia é quando alguém começa a dar lugar aos demônios. E aí cria crises internas. É uma conversa aqui, é um troço ali, e outro que levanta uma contenda lá, e desarticula aqui. Isso é dar lugar ao diabo. É por isso que Efésios capítulo 4, 27. Coloca na tela para mim. Entenda, a carta aos Efésios é uma carta espiritual, doutrinária, e Paulo vai escrever para... Consegue? Efésios capítulo 4, versículo 27. E Paulo vai escrever para essa igreja. Olha o que ele diz. Não, ele não está falando para Ímpio, mas está falando para a igreja de Éfeso. Que você olha o capítulo 1, 2, 3. Um campo doutrinário fenomenal. E ele está dizendo, não deis lugar ao diabo. O que Paulo está falando? Se vocês abrirem brecha, o diabo vai arrebentar vocês. Se a igreja não brechar as brechas, nós não vamos conseguir avançar, não vamos crescer, não vamos desenvolver. E sabe qual é o ponto que você tem que aí se alertar? É que Ele escolhe quem está disponível. Quando você pega o Evangelho de Mateus, capítulo 16, que coisa maluca que está ali, sabe por quê? Porque Jesus, ele vai com os discípulos a Cesareia. Ele chega em Cesareia, ele chega ali e pergunta, o que diz os homens que eu sou? Ah, um diz que tu és Elias, outro diz que tu és Moisés, outro diz que tu és um dos profetas. Aí ele pergunta, e vocês, quem diz que eu sou? Aí Pedro diz, tu és o Cristo. Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Epa, está ali, os 12. Aleluia. E Pedro brada. Sabe o que Jesus fala, irmãos? Na frente de todos. Pedro, Simão, não foi a carne e o sangue que te revelou, foi meu Pai que está nos céus. Que tremendo. Que tremendo isso. Ah, é? Mas diz a Bíblia. Se você pegar aí versículos posteriores lá na frente, Jesus, ele vai falar sobre a sua obra, que ele está indo para Jerusalém, que ele vai morrer. E sabe o que acontece? Pedro chama ele no canto e diz, Senhor, tem piedade de ti, não vai acontecer assim. Sabe o que é que Jesus diz para Pedro? Arreda de mim, Satanás. Ué, mas o homem que está dando lugar para Deus, o homem que acabou de ter uma revelação dos céus agora, está sendo repreendido como dando lugar a Satanás. Sim, igreja. Cadê? Consegue achar aí? Eu acho que é o verso 19 ou 20, alguma coisa assim. O que temos, irmãos? O que temos diante de nós é esse desafio de não dar lugar ao diabo. E, infelizmente, tem muitos crentes que acabam dando lugar a Satanás, acabam dando lugar ao reino das trevas. E por essa razão, irmãos, por essa razão, versos 23, na minha Bíblia, né, na versão aqui, revista de atualidade, sai da minha frente, Satanás. Bota o verso 23, queridos, por favor. Mateus, capítulo 16, 23. Para trás de mim, Satanás. Mas não mudou, irmãos, é o mesmo homem, é o mesmo Pedro. É o Pedro que recebeu a revelação do Pai, mas que agora está dando lugar ao diabo. Então, crentes, em nome de Jesus, é preciso ter vigilância. Você pode estar recebendo a revelação do Pai, está sendo um instrumento de Deus, mas se você abrir brecha, a sua boca vai ser uma boca para Satanás, a sua vida vai ser emprestada para o diabo. Não deis lugar ao diabo. Então, amados, eu digo aos irmãos que
Estamos no meio, né, dessa guerra, dessa luta, dessa batalha. E eu quero